O ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, teve uma conversa com o Arthur Lira, logo depois do Arthur Lira fazer inúmeras ameaças ao governo Lula, ameaças públicas. E lembre-se, o Arthur Lira ali acendeu uma mega fogueira, ameaçando o governo Lula de impeachment, e toda a imprensa passou a jogar gasolina. A imprensa adora quando o Arthur Lira ameaça o Lula. Ao fim da conversa, o que saiu aí na imprensa, essa mesma imprensa que estava jogando gasolina, eu vi um dos comentaristas aí do UOL, deu pra ver a carinha de bunda dele, de decepção, achando que o Lira ia pra cima e que o Lira recuou 10 passos. O Lira, segundo aí emissores do Lira, essa reunião serviu para o apaziguamento, tudo estará bem com o governo, foi uma reunião muito cordial, tudo mais. Não pense que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, logo depois lembre-se, o Arthur Lira não foi na posse do Lewandowski, tá? Aí o Arthur Lira quis visitar o Lewandowski no gabinete dele e o Lewandowski falou, não, eu vou até o seu gabinete, vamos conversar no seu gabinete então. Não pense que a conversa foi, ô Lira, que bom, hein, tudo bem contigo, comigo também, hein, um abraço. Não foi não, obviamente o Lewandowski extremamente elegante, cordial, tudo mais, mas o Arthur Lira, depois dessa, recuou. O que aconteceu é o seguinte, o Arthur Lira tá bravo porque o Lula vetou 5 bilhões de emendas para parlamentares para esse ano. Os parlamentares aprovaram 53 bilhões de emendas para eles gastarem em ano eleitoral, exatamente para mandarem para cidades onde tem prefeitos aliados, para elegerem o maior número de prefeitos e depois fazerem campanha para se reeleger em 2026. Tá, o Lula também, durante o recesso parlamentar, ele editou uma medida provisória, medida provisória vale como lei por 6 meses, aí o Congresso aprova ou não. Mas enfim, por 6 meses, tem uma reoneração da folha salarial de 17 setores da economia, que são setores que patrocinam esses deputados do Centrão e patrocinam a grande mídia, tá? Então, quando você vê lá na Globo que o agro é tech, o agro é pop, você vê lá comercial de banco, tudo mais, eles é quem patrocina a imprensa. Então a imprensa odeia essa medida do Lula. Só que tem uma coisa. O que tá pegando aí, que o Arthur Lira fez assim, eita, é o seguinte. Essa reoneração da economia vai custar 24 bilhões em 2024. 24 bilhões de reais. Tá, isso é um problema? Não é um problema perto do PERSE. O que é PERSE, Thiago? PERSE é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. O PERSE foi criado durante a pandemia, porque lembre você que bares, restaurantes, casas de show, todos eles fecharam durante a pandemia. E aí tiveram muito prejuízo, muitos fecharam, tinham muitos funcionários, muita gente ficou sem emprego. E aí o Congresso Nacional criou um programa para ali abater as dívidas de empresas desse setor e para dar benefícios às empresas desse setor. Só que a pandemia já acabou. Na sua cidade, comenta aí, na sua cidade tem alguma restrição? É obrigatório usar máscara? Os restaurantes têm que estar com limitado o número de pessoas? Não, né? Voltou tudo ao normal no Brasil, não voltou? Vai ter carnaval aí, todo mundo aglomerando, não tem problema algum. Então por que tem um programa que custa 30 bilhões de reais por ano para dar aí benefícios para um setor? Esse programa é defendido pelo Arthur Lira com unhas e dentes. Olha só, o Haddad e membros aí do Ministério da Economia disseram que esse programa é usado para lavagem de dinheiro e para corrupção. Então o Congresso Nacional aprovou um programa que tira 30 bilhões do orçamento e que é usado para lavagem de dinheiro e corrupção. E é o programa mais defendido pelo Arthur Lira. No mesmo discurso em que o Arthur Lira ameaçou o Lula de impeachment, ele defendeu 3 coisas. Primeiro, os bilhões de emenda que ele aprovou e que o Lula vetou. Ele defendeu a desoneração da folha salarial, que custa 24 bilhões por ano, e defendeu o PERSE, que vai custar 30 bilhões. Aí, olha lá. Peraí, custou 17 bilhões ano passado. O rombo, até 2026, chega a 100 bilhões se o programa não acabar. Aí o governo Lula editou uma medida provisória dizendo o seguinte, olha, esse programa vai acabar, tem 20 bilhões destinados a esse programa, quando acabar o dinheiro, acabou o programa, viu? Já era, não quero mais isso, não tem mais pandemia, não precisa mais de programa emergencial. Emergencial era emergência, não é mais. Fim. A desoneração da folha foi a mesma coisa. Então, o que acontece é que usaram a pandemia para um monte de empresário bilionário roubar dinheiro público, e aí eles financiam os políticos ladrões. É isso. E esses políticos agora estão brigando. Então, já está tendo uma investigação aí sobre o que está sendo feito nesse programa.
Aí associações aí do setor de eventos dizem que eles não têm nada a ver com isso. Obviamente as associações de restaurantes, de bares, de casas de show, não tem nada a ver com isso. Mas cria-se um programa que tira bilhões dos cofres públicos, ao mesmo tempo em que a imprensa é a favor de tudo isso. Nossa, vamos dar aí 30 bilhões por ano para o setor de eventos. Ei, nossa, que coisa. Mas vamos dar mais 24 bilhões para meia dúzia de empresas bilionárias para desoneração da folha, que vai gerar empregos. Não dizem quantos empregos e nem baseado no que são as contas deles. Mas aí a gente quer que o governo tenha déficit zero. Se tiver déficit de 0,25 já é um fracasso do Lula, já estamos contra o Lula. Aí fica difícil. Então vocês tiram aí, só nessa brincadeirinha aí, estamos falando de 30 mais 24 mais 5. Estamos falando de quase 60 bilhões de reais que saem do orçamento, que o Lula podia usar em geração de empregos, em saúde, educação, transporte, moradia, etc, etc, etc. E vão direto para meia dúzia de empresários bilionários e para alguns políticos ladrões que fazem negociato usando esses programas. Estão sendo já investigados. E aí cobra do Lula, olha, mas você tem que arrecadar mais do que gasta. Pô, mas ele tem 60 bilhões de gastos que ele não quer ter. Aí quando o Lula veta, a Globo faz discurso contra. Coloca 6, 7 comentaristas ao longo do dia, todos que tem lá na Globo, são 2 de manhã, mais 3 da tarde, mais sei lá quantos à noite, para falar mal do Lula. E para falar mal do programa do Lula, falar que vai gerar desemprego, baseado em nada, baseado no que os patrocinadores mandam e eles obedecem, só isso. E aí atacar o Lula e para jogar gasolina na fogueira. Eis que o Haddad, descobrindo essa aí do Perse, já editou a medida provisória e falou, não, agora acabou a palhaçada. A não ser que o Arthur Lira venha aí defender o programa e diga, não queremos mais o déficit zero. Então ficou agora o Arthur Lira e os empresários que patrocinam o Arthur Lira, porque lembre-se, o Arthur Lira ele não tem esse poder todo que você acha que ele tem. Ele é um peão. Os reis desse tabuleiro de xadrez são empresários, banqueiros, bilionários. Eles é quem mandam no Arthur Lira, viu? São eles. Fala, Arthur Lira, senta, ele senta. Dá a patinha, ele dá a patinha. É isso. E aí o que acontece? Estes empresários bilionários agora estão numa sinuca de bico. Ou eles exigem déficit zero do governo Lula, que é o que a imprensa inteira está exigindo, ou eles querem aí esses benefícios para eles, ou um ou outro. O Lula já falou, benefícios vocês não vão ter. E se tiver, vai cortar muito. O Lula faz aquele jogo do toma lá da cá muito bem, que é o seguinte, o Lula, ele tomou um monte. O toma lá da cá, ele tomou um monte lá do Arthur Lira. Estamos falando de 60 bilhões que o Lula está tomando aí, que já tinham sido aprovados pelo Congresso Nacional. No discurso em que o Lira faz ameaça de impeachment ao Lula, ele fala desses três trechos, e ele diz, mas a Constituição diz que eu posso fazer um monte de coisa aqui, porque o Congresso Nacional tem essas atribuições. Só que a mesma Constituição, e essa é a resposta que foi dada ao Lira, pessoalmente, também diz que o Lula tem várias atribuições que ele pode. E ele teve 61 milhões de votos para isso. 61 milhões de votos dizendo que ele pode fazer isso. Vocês aí têm as suas, o Lula tem as dele. Só que tem algumas atribuições que são do STF e da Procuradoria-Geral da República, que são de investigar e punir bandidos, viu, Arthur Lira? Cuidado! Cuidado! E aí que o Arthur Lira deu um passo atrás. Ele está tentando, lembre-se, essa parte aí da reoneração da folha salarial e do Perse são empresários bilionários que mandam no Arthur Lira e ele encampa essa briga por causa desses empresários. A parte das emendas, 5 bilhões de emendas, o Arthur Lira, ele encampa a briga porque ele precisa brigar para que ele possa distribuir essas emendas a deputados. Aí você pergunta, mas por que, Thiago? Porque o Arthur Lira tem uma eleição para a presidência da Câmara dos Deputados no ano que vem, e ele sabe que ele brigando aí por... ele conseguiu aprovar o maior valor de emendas da história. Tá, então é ponto para ele, deputados gostam. Aí ele começa a brigar com o governo, peita o governo, ameaça o governo para conseguir 5 bilhões de volta. Se ele consegue, mesmo se não conseguir, os deputados vêm e falam, pô, legal, esse cara tá brigando para dar mais grana pra gente. Se ele consegue, melhor ainda. Ele fala, pô, o cara brigou e conseguiu. Então o Arthur Lira tá tudo ali pensando na campanha do sucessor dele para o ano que vem. Ele quer o Elmar Nascimento, custe o que custar, que é um deputado do União Brasil, que é braço direito do Arthur Lira. Braço direito dele, são unha e carne. Sendo Elmar Nascimento, ele é praticamente um Arthur Lira número 2. É isso. Não muda nada, troca 6 por meia dúzia. O governo, nos bastidores, conseguiu aí uma vitória. O PSB, que é o partido do Alckmin, o PSB saiu do bloco do Arthur Lira e o PSB tem 14 deputados federais.
O PDT tá para sair também do bloco do Lira e tem 17 deputados federais. Estamos falando aí de 31 deputados federais fora do bloco do Arthur Lira, que tem hoje 162 deputados, quer dizer, cai aí para 131. Já é uma derrota aí para o Arthur Lira, ele perde um bom número de deputados. Só que o PT também conseguiu rachar alguns partidos. O PT não, os governistas, não, o PT em si não. Os governistas conseguiram rachar o PSDB que também tem 12 deputados, e o Avante. O Avante tem menos deputados, mas também. Tá? O Avante é inclusive o partido do Janones. Então esses partidos aí que fazem parte do bloco do Lira estão rachados. O governo também sabe que tanto no Partido Progressista, que é o partido dele, como no Republicanos e até no União Brasil, tem alguns parlamentares, mas principalmente no PP e no Republicanos, tem alguns parlamentares que não vão fechar com o Lira, custe o que custar. Estão ali no bloco, fazem parte do bloco, mas não estão fechados 100% com o Lira. E que daqui a alguns meses devem aparecer alguns desses deputados, caso o Lira não mantenha o seu poder assim tão alto, e não deve manter, vão aparecer outros deputados pleiteando o cargo aí na eleição da presidência da Câmara. O PL do Bolsonaro já falou que vai ter candidato próprio. Então aí vai depender um pouquinho o enfraquecimento do Arthur Lira. Olha só como o partido do Bolsonaro pode ajudar o Lula. Se o PL, 99 deputados, 98 agora, se o PL coloca um candidato que consegue atrair parte do centrão e todo o bolsonarismo, o candidato do PL já sai aí com 100 votos aí, 120, 150, talvez no máximo, de arranque. Dificilmente ele vai tirar muitos votos do Arthur Lira. Então eu falo 100 votos, o partido tem 98. Eu falo 100 porque eu não conto nem que todos do partido vão votar, uns 80 votariam e aí conseguiriam 20 nos outros partidos. Mas já tira muitos votos do Arthur Lira, principalmente no PL, que ele conta com votos do PL. Peço sua inscrição no canal, veremos aqui o que acontecerá.